Aleluia. 1 Coríntios 3, versículo 1. Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Coríntios, ele diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andai segundo os homens? Quem é Apolo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo seu próprio trabalho. Porque de Deus somos, o quê, meus irmãos? Cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Meio dura é esta palavra. Aparentemente, esse texto vai contra tudo aquilo que talvez você já tenha ouvido aqui desde terça-feira, quarta-feira, da pré-celebração. Aparentemente vem contra tudo aquilo que você tem ouvido na sua igreja, reproduza, que talvez o pastor Erasmo pregou esta manhã, aparentemente, mas na realidade não tem. Na realidade, o que Paulo está dizendo aqui, está falando aqui com a igreja carnal, e é interessante que Paulo precisava falar com aquela igreja. Por quê? Porque eles eram novos na fé. E nós somos novos nesta visão. Então, uma coisa que Deus tem me mostrado é que é normal, não é o ideal, mas é normal que no início, mesmo a gente sendo crente antigo, né? Você recebe uma visão, você recebe uma estratégia como essa de formar células, né? O G12, você começa tudo de novo. E é interessante como Deus sempre nos dá essa oportunidade, amém? Parece que Deus nos leva no estágio, aí Ele traz algo que é novo, mas na realidade não é novo, porque a gente já falava nisso há muito tempo, não é isso que a gente sente? Fala, não é totalmente novo, mas existe coisas novas. Por que Deus faz isso? A onda vem, queridos, uma nova onda vem, porque para nos dar oportunidade de refazer nossos conceitos, de refazer nossos princípios. E eu acho muito interessante que Paulo fala uma coisa aqui, muito importante para você que é líder. Eu vou falar das qualidades de um líder e eu quero começar um pouquinho sobre as coisas negativas, primeiro, para depois eu entrar nas coisas positivas. E Paulo fala que nessa visão nós vamos confrontar com situações de carnalidade. Você vai encontrar pessoas que você imaginava que de repente eram já maduras o suficiente, que vão estar de repente na hora da consolidação, não é? Aparentemente brigando por uma alma. E eu sempre falo que essa competição, vamos dizer assim, essa concorrência que acontece na hora que a gente faz o apelo, que vem 20, vem 30, vem 10, vem 15 pessoas na frente, é uma competição saudável. Vocês concordam comigo? Amém? Amém? Eu prefiro que quando converte 10, venha 30 consolidadores, que seja 3 por 1 para consolidar aquela alma, porque ela vai se sentir amada, querida, protegida. Alguém está se portando comigo, porque antigamente as pessoas vinham à igreja, não é verdade? Se convidava, demorava a trazer a pessoa, ela chegava, entrava, saía, ninguém o notava, ninguém perguntava o seu nome, ninguém lhe dava uma oportunidade, se o espírito movesse, a gente fazia o apelo, mas agora não. Agora nós sabemos que todas as pessoas que vierem aos nossos cultos, elas vão ter a oportunidade de vir à frente, elas vão ter a oportunidade de falar o seu nome, e é isso que as pessoas precisam,
Mas o que acontece? É bom para o incrédulo, mas começa a criar uma situação muitas vezes de desconforto no nosso meio. E como vocês são líderes, nós precisamos aprender a trabalhar esse desconforto. E Paulo diz aqui que esse desconforto se chama carne. E Paulo diz aqui que é normal, não é o ideal, mas isso vai acontecer. E eu achei muito interessante que Paulo diz o seguinte: um planta, outro rega. E isso vai acontecer muitas vezes no nosso meio. Nós plantamos a semente, mas Deus não vai te dar a oportunidade de regar aquela planta. Já aconteceu isso com você? Amém? Já aconteceu comigo. E é o que mais acontece. Não é? Conosco. Nós plantamos a semente, aí quando a pessoa vem, ela começa a conviver, de repente ela descobre que ela não quer estar debaixo da sua liderança. Ela quer estar debaixo da liderança de outra pessoa. E nós devemos ser sensíveis para poder liberar esta pessoa. Mas para que a gente possa liberar, nós precisamos entender esse princípio, querido. Muitas vezes nós achamos que além de plantar e regar, nós é que damos o crescimento. Eu tenho falado muito para os meus discípulos aqui em Brasília, quando elas ficam, de repente, assustadas diante de certas situações que as suas plantinhas novas estão passando, né? De repente aparece uma praga, né? Uma erva daninha, e começa a contaminar aquela planta que estava tão bonita, você cuidando tão bem. Aí você tem aquele choque e pensa, não, ela vai cair, ela não vai suportar. Essa erva daninha que deu, essa doença que deu, vai consumi-la. Aí elas vêm para mim e perguntam, calma, você está fazendo as coisas certas? Você está orando por ela? Você está dando acompanhamento? Agora saiba de uma coisa, você não é Deus. Sabe qual é o grande problema que traz estresse? E um estresse louco, e que muitas vezes impede as pessoas de se tornar líder. Eu quero falar isso hoje para você. É esse sentimento de que pode ocorrer fracasso. Então, você tem que entender o seguinte: se você decidiu ser líder, você tem que estar preparada para ser fracassado. Quantos podem dizer amém? Se você não estiver disposto a passar por fracassos, se você não estiver disposto de pessoas chegarem para você, não gosto de você, acho você chata, antipática, as pessoas ainda não estão suficientemente, né, curadas para fazer isso, né? Elas dão um jeitinho de fugir, né, e nunca falam o que pensam, devia falar, que isso nos faz crescer, não é verdade? Amém? É duro ouvir, você chora, você esperneia, mas se você quer ser um líder de verdade, escute o que os seus liderados têm a falar sobre você. Não só as coisas boas, mas os seus defeitos. Porque se você tiver estrutura, você vai crescer e vai se tornar um líder produtivo. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria ensinar vocês é que vocês busquem em Deus essa estrutura e tenham esse entendimento. Não sou eu que dou o crescimento. Estão entendendo, gente? Por mais que você cuide, por mais que você faça, por mais que você jejue, se Deus não der o crescimento, não vai resolver. E eu estou falando isso para vocês porque isso me deu muita tranquilidade. Por isso que eu posso ser uma bispa, estar cobrindo tantas pessoas, ter um ministério tão forte aqui na minha igreja, estar liderando. Por quê? Porque eu aprendi uma verdade incrível, tremenda um dia, que eu não faço nada sem Deus. Que Deus vai à minha frente. Enquanto eu estiver obedecendo a Deus, eu vou ter frutos e frutos permanentes. Amém? Por quê? Porque Deus dá o crescimento. E às vezes a gente acha que é a gente, né? Nossa, mas minha palavra foi ungida demais. Hoje eu toquei o meu povo. Sua palavra edificou, meu irmão. Mas se Deus não der o crescimento, sua palavra regou. E é interessante que Jesus fala em Mateus, qual é o homem que tenha conhecimento, que tenha PhD, que tenha doutorado, que tenha tudo, pode acrescentar na sua vida um dia mais?
Quem é o homem ou a mulher que tenha tudo, todo conhecimento, toda riqueza, pode lhe acrescentar 1 centímetro a mais, 2 centímetros no seu corpo? O que Jesus está falando com aquilo? Jesus está falando que você tem limite, meu querido. Apesar de nós sermos criados em imagem e semelhança de Deus, nós temos limite. Eu quero ouvir um amém bem forte. Porque ser líder de propósito, líder frutífero, é reconhecer que você tem limite. Anota aí, eu quero que você anote isso. É saber que você não é Deus. Tem gente que sabe que não é Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, mas ele acha que ele é um deusinho. A little, né? Um deus em letra maiúscula. Eu posso não ser o de letra maiúscula, mas sou de letra minúscula. A Bíblia diz que nós somos deuses. Cuidado. Você foi criada em imagem e semelhança do teu Deus Todo-Poderoso, mas você tem a limitação da sua carne, não esqueça disso. Por isso que Paulo é tão forte que diz aqui, e fica parecendo que eu estou jogando água fria em vocês, aí vocês vão ver, não estou. Eu estou querendo chamar vocês, sabe por quê? Porque eu não quero chamar vocês à consciência, para que vocês não caminhem nessa visão 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio e pare. Porque um grande problema nosso de liderança é as pessoas desistirem. É as pessoas cansarem no meio do caminho. É as pessoas não estarem suficientemente preparadas interiormente e desistirem. Desistirem de viver. Porque quem desiste de crescer, já morreu. Se você desistiu de crescer, se você não tem mais esperança, se você só quer manter o que você tem, eu quero te dizer uma coisa. Compre o teu caixão e durma nele toda noite. Nossa, bispo, que coisa forte, mas é assim que eu vejo. Porque viver significa crescer. Viver significa que a cada dia eu estou enfrentando desafios novos. Amém, igreja? Crescer significa, viver significa que eu vou enfrentar desafios, significa que eu vou ser contrariado. Meus discípulos já sabem disso. E ele mexe. Eu vejo uma situação que eu podia livrá-los, eu não crio a situação muitas vezes, mas eu vejo situações e Deus está me dando muito discernimento. Porque mãe, né? A gente é mãe, então eu tenho a tendência de querer acudir todo mundo. Acudir meus filhos, acudir vocês, meus discípulos, evitar crise na vida de vocês. Eu faço muito isso. Deus tem falado comigo, pare de fazer isso, pare de proteger a sua ninhada. E às vezes eu sofro porque eu vejo eles em situações difíceis, mas Deus fala comigo, deixa, porque eu estou provando o coração deles. Porque o verdadeiro líder só se torna líder depois dele ser muitas vezes contrariado, rejeitado, cuspido. Vocês não estão gostando, né? Mas é assim. Eu podia chegar aqui para vocês e só falar de coisa boa, mas eu não posso falar, porque não é assim. O dia a dia, servir a Deus é a coisa mais maravilhosa que tem, gente. Ter relacionamento com Deus, estar com Deus, orar, jejuar, a melhor coisa que tem. Deus não nos dá trabalho. Vocês concordam comigo? Tirar uma semana de jejum para estar sós com Deus é a coisa mais maravilhosa, mais fácil do mundo de fazer. E eu estou vendo, a liderança do 3º milênio vai ter que sair dos seus quartos. A liderança do 3º milênio vai ter que descer das suas torres fortes, como eu preguei ano passado. Em julho eu falei sobre isso. Muitas vezes nós nos escondemos atrás da nossa espiritualidade. E eu quero falar uma coisa para você. As almas, o coração das pessoas que nós vamos ganhar para Jesus no 3º milênio, isso eu tenho que estudar. Como que é o solo que eu vou semear? Você já viu algum agricultor, gente, semear num solo antes de fazer qualquer reconhecimento?
Quem tem qualquer contato com fazenda sabe que ninguém faz isso. Ainda mais com a tecnologia que tem aqui em Brasília, nós temos a Embrapa. Brasil todo, eu acredito que tem Embrapa, né? E eu tenho visto, às vezes eu recebo aqui no meu programa técnicos, eu fico maravilhada de ver como nós temos crescido nessa área de plantação, de inseticida, de coisas naturais. É impressionante o que eles têm descoberto. Então, hoje em dia, o agricultor ele tem toda a infraestrutura, né? Agora ele pode ter toda a infraestrutura, inseticidas biológicos que não causam mal, não tem problema, não dá problema à saúde. Mas o que adianta eles terem toda a técnica se o solo dele não estiver adequado? Vocês estão entendendo? Se ele não conhecer o seu solo, se ele não souber que aquele solo foi maltratado, se ele não souber que aquele solo não teve descanso como precisava ter, que aquele solo foi muitas vezes plantado ano após ano e não teve, como eu falei, o descanso, foi queimado ao invés de ter sido tratado de outra forma. E eu tenho uma notícia para você. O solo que nós vamos trabalhar no século 21, no terceiro milênio, é um solo difícil por um lado, mas muito produtivo por outro, amém? Porque as pessoas estão sedentas. Mas sabe de que as pessoas estão sedentas, queridos? Elas estão sedentas de outras pessoas. Elas estão sedentas de relacionamento. Elas estão sedentas de pessoas que chegam e toquem nelas, que entendam a sua dor e os seus problemas. As pessoas do século 21 que nós vamos trabalhar são pessoas que querem não só palavra, mas eles querem ver vida. Amém? E o nosso desafio é muito grande. Por quê? Porque o evangelho até então, queridos, no Brasil, era novidade. Agora já não é mais, as pessoas já não conhecem as igrejas. Eu, quando me converti, eu nunca havia visto uma Bíblia na minha vida. Aos 16 anos, eu nunca tinha visto. Parece loucura para muitos jovens que estão aqui, mas é verdade. Eu fui ver uma Bíblia a primeira vez que eu fui numa reunião para estudar, que me convidaram para estudar a Bíblia, inclusive em inglês. Foi uma estratégia que me ganhou para Jesus. Eu gostava de inglês. Nós estamos fazendo um estudo bíblico em inglês. Você não quer vir? É bacana. Foi o primeiro versículo que eu decorei em inglês. Interessante, né? E estava ali. Não me converti naquele momento, mas a semente nunca mais saiu da minha vida. Depois que eu frequentei aquele estudo bíblico, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu tinha em torno de 14 para 15 anos. Só fui me converter, a semente só foi germinar aos 16. Mas ela foi plantada. E é interessante, foi plantada em um ambiente de célula. Eu nasci numa célula. Não foi numa grande igreja. Detestei quando me levaram na igreja. Coisa interessante, né? Odiei um culto, gente. Em primeiro lugar, porque eu estava paquerando o Robson, né? E ele queria conversar comigo, né? Eu queria conversar com ele, já chegava de mim toda hora. Hoje já não tem mais isso aqui não, né? Fazia ser em mim, eu fiquei até meio roxo. Não pode conversar. Não pode conversar. Coisa esquisita, mas não estou conversando tanto assim. Não podia nem fazer assim que ele já vinha e me cutucava. Então imagina, menina de 14 para 15 anos, você tem horror, né? Que tipo de líder você planejou ser? Anota aí. É uma pergunta para você pensar. Nós estamos iniciando o ano, janeiro. Janeiro é hora de a gente pôr tudo em ordem. Qual tipo de líder que eu quero ser? E uma coisa que eu tenho visto, gente, que liderança externa é uma coisa. Agora, o verdadeiro líder, ele não é líder exteriormente, porque senão ele vira gerente. E os bispos há de convir comigo que nós estamos preparando vocês para serem líderes e não gerentes, amém? Tem diferente. Gerente gerencia. Líder forma pessoas para segui-lo. Amém? O líder tem seguidores, o gerente tem empregados. Muitas vezes, talvez você não tenha dado certo em formar liderança porque você tem gerenciado e não liderado.
O verdadeiro líder, todo mundo quer segui-lo. O verdadeiro líder, as pessoas saem de dentro aquele desejo. Você não precisa desafiar, ficar falando eu sou isso, eu sou aquilo. O desafio vem natural. E por que isso, bispa? Por quê? Porque o verdadeiro líder não tem que ser no exterior, ele tem que ser no interior. Quantos podem dizer amém? E para você ser líder no seu interior, queridos, você precisa vencer as suas batalhas pessoais, sabe? Se você não vencer suas batalhas pessoais, por isso que eu falei, tem pessoas que estão prontas para morrer querendo ser líder. Tem pessoas que não têm visão, pessoas que não têm sonho e estão achando que vai ser líder. Não vai. Então você precisa vencer suas batalhas pessoais. É interessante que essas batalhas pessoais, queridos, ela acontece no seu interior e acontece na sua solidão. E se você for observar a vida de dois homens no Velho Testamento, não é nada de novidade para você, a vida de Davi. Davi não foi treinado no momento de glória. Davi foi treinado no momento das dificuldades. Quantos podem dizer amém? Amém? Por que Davi passou pelo que passou? Porque ele precisava ser treinado interiormente. Para ser rei, não pode desistir no meio do caminho. Saul já tinha desistido. Deus não queria errar de novo. Saul avisou para Deus. Saul deu todos os sintomas para Samuel, para Deus. Interessante, né? Você sabe que olhando, vendo a situação, ensinando os seus líderes, como ensinou Samuel. Saul não tinha autoestima. Saul não tinha vencido batalhas interiores. Por isso que ele entrou onde entrou, queridos. Por isso que é o que eu vou falar ali mais na frente, os perigos do líder. Saul se tornou arrogante, sabe por quê? Porque ele não estava preparado para aquele lugar. A Bíblia diz que no dia em que Saul foi ungido rei, que ele seria ungido rei, procuraram ele. Onde que ele estava, meus irmãos? Fala alto. Estava onde? Imagina um homem de quase 2 metros de altura, escondido no meio da bagagem. Foram tirar o rei do meio da bagagem. E muitos de vocês, eu acho que de repente estão com esse sentimento. Estão me querendo vestir uma armadura que não é minha, querem me fazer líder, eu ainda não estou pronto. Querido, se você não estiver pronto, fale com o seu pastor, com o seu líder. Me dê um tempo. É melhor você esperar do que você ser tirado. Vocês concordam comigo? Amém? É isso que Jesus nos ensina. É melhor você ser convidado para sentar à frente do que te tirarem da frente porque você está no lugar dos outros e te colocarem lá para trás. Então, Davi foi o que foi. Por quê? Porque ele foi treinado na escuridão, onde ninguém via. E ele fala em 1 Samuel, você pode anotar aí, 17:34, quando ele foi enfrentar Golias, o que ele fala? Eu posso enfrentar esse monstro, eu posso enfrentar esse gigante, porque um dia ninguém viu. Podia ser mentira dele, né? Mas eu sei que não era mentira de Davi, não é porque ele era crente não, né, gente? Eu sei que não era mentira de Davi, sabe por quê? Porque ele enfrentou Golias. Sabe por que eu sei que Davi matou o leão e o urso? Porque ele não teve medo diante de Golias. Porque ele podia gritar, eu vou enfrentar. Quando Golias aparecesse, ele, porque certamente ele não imaginava a altura daquele homem, né? Mas ele foi, então, preparado na solidão, preparado nos momentos difíceis. Quantas vezes você tem passado por momentos difíceis na sua vida? Você nem está no ministério, mas você pode lembrar de momentos difíceis que você passou. Deus já estava te treinando. Quando você passar por provas, por dificuldades na sua vida, pare de reclamar. Amém? Fale, Deus, obrigada por essa oportunidade que o Senhor está me dando de crescer.
Nós vemos também no Novo Testamento a vida de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, aos 30 anos, a Bíblia diz, ele foi batizado e foi levado ao deserto da solidão. Ele foi testado. Ele não tinha discípulo, ele não tinha ali a sua mãe, que estava sempre do lado dele, ele não tinha ninguém. Ele era ele e Satanás. Se Jesus, o Filho de Deus, foi para o deserto, imaginem nós. 40 dias do deserto sendo provado, porque a obra de Deus é séria. Eu não estou aqui querendo pôr medo em você. Não é medo. Eu quero pôr desafio. Amém? Porque de repente as pessoas acham, não, está na nossa terra, quer crescer, não importa, não tem qualidade. Mentira. Nós queremos crescer e queremos e vamos crescer com qualidade. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Vamos selar isso nos céus? Nós vamos crescer com qualidade. Fala para o seu irmão, você vai ser um líder de qualidade. Fala para ele. 2 características básicas. Teria 50 para me falar, mas eu quero dar 2 por causa do tempo. E eu peguei 2 que eu acho as 2 mais importantes nesse início. Para que você passe também para os seus liderados. A primeira coisa que um líder precisa ter para aprender que ele só planta e rega e não cresce, ele precisa ter caráter. Amém? Escreve aí. O líder precisa ter caráter. O que é caráter? Caráter determina quem você é. Aí de repente você pode me perguntar, bispa, a gente não nasce com caráter? Não. Você nasce com temperamento. Caráter é moldado na sua vida quando você passa por situações. Sabe o que forma o caráter? Nosso caráter de um líder são as crises. Anota aí no seu caderno. Revelam o meu caráter. A gente sempre fala que as crises formam. Eu pensava que a crise formava o nosso caráter. Eu descobri que a crise revela o nosso caráter. O que forma o nosso caráter são as nossas escolhas. O caráter é determinado, é construído através das minhas escolhas. As crises só vão revelar se eu tenho ou não. Se eu sou... O fato de você ser verdadeiro ou não. Você tem uma oportunidade na vida, no seu emprego. Chega e te oferece uma propina. Você é bem prática. Oferece para você bufunfa, dinheiro que você está precisando, está orando por um milagre. Aí chegou a propina, né? Aí você pensa, Deus ouviu minha oração. Se você estava orando, você semeou, aí chega ali, o cara oferecendo para você 10 mil reais, e tanto que você estava pedindo para Deus, é uma tentação, não é? Você vai pensar, puxa vida, Deus está me dando, eu vou aceitar. E isso tem feito muitos homens e mulheres de Deus caírem. E o que vai determinar se eu tenho caráter ou não? O fato de eu aceitar ou não. É errado, é propina, está contra os meus princípios. Ah, mas Deus, e vai ter pessoas que vão te falar, mas é Deus, não é Deus que está querendo te abençoar. Se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar pelas maneiras certas. E se Ele não me abençoar agora, Ele me abençoa depois. Está fraco, amém? São as escolhas de ser honesto, de ser fiel. Tá? Você vai ter sempre um dia, todos nós passamos pelas mesmas tentações. Todos vocês passam. Todos vocês vão ter a oportunidade de ser tentados na área financeira, vai ser tentado na área emocional, sexual. E nós não construímos para um mês, para 2 meses, nós construímos para eternidade. Amém? Amém, queridos? Nós construímos para a eternidade. Eu estava lendo um psicólogo de Harvard, da Faculdade de Medicina, né? Vou entrar um pouquinho na psicologia, ele fala, ele tem um livro que se chama, não está traduzido, vai chamar Síndrome do Sucesso.
Ele mostra que as pessoas que conquistam altas posições na vida, mas não têm estrutura interior, que eu estou falando para vocês, não adianta ser líder exterior, mas que não tem estrutura interior para sustentar o sucesso, eles acabam em desastre. E a gente sabe disso. Quantos líderes, quando chega no topo, passa por tudo, mas chega no momento e eles entregam os pontos. E ele fala de 4 situações que eu quero que você anote, talvez não sirva para você agora, mas um dia vai servir, que envolve essa queda. E está relacionada com caráter, porque caráter tem a ver com o interior, amém, querido? Amém? Por isso que nós temos que trabalhar o nosso interior. Ele fala, 4 situações, 4 coisas faz com que essa pessoa que chegou no topo, isso ele é doutor, né? Fez um estudo científico sobre isso. Ele diz que a primeira coisa é a arrogância. A pessoa chega lá em cima e esquece a humildade. Esquece de onde ele veio. Esquece que o maior entre vós seja aquele que vos... Não importa o quão grande você for, nunca deixe de praticar o serviço aos santos. Amém, queridos? Amém, queridos? Nunca deixe de servir. Porque essas pessoas chegam e acham, eu não preciso de nada, eu já estou num ponto que eu sei de tudo, arrogância. Segunda coisa, solidão. Os líderes vão se tornando solitários. Ele fala isso aqui é uma forma deles caírem. E na realidade, há pessoas que buscam estar sozinhas, é porque eles, psicologicamente, a gente sabe que é porque eles têm medo, né, de que as pessoas vejam as suas fraquezas. Então ele se esconde, vira, né, um homem solitário. Graças a Deus por essa visão, que não vai ter líder solitário. Você vai estar sempre em pecado. Sempre em pecado dos seus 12, amém? Amém? Não que você não precise de um momento sozinho de oração. Precisa. Não estou falando disso. Mas estou falando de pessoas que vivem em solidão. Cuidado, líderes que só querem... Não, eu não vou entrar nessa visão. Bispa, conta comigo para ser somente intercessora. Eu não consigo trabalhar com as pessoas. Meu negócio sou eu e Deus. Parece tão espiritual, não parece, gente? É o princípio da queda, viu? Não é espiritualidade, não. Isso aí é o início da queda. E eu quero terminar de falar sobre caráter, rapidinho, falando o seguinte para você. O tempo não cura as falhas de caráter. É duro isso, mas não cura. O tempo não cura as falhas de caráter. Elas só se tornam mais profundas e destrutivas. O que eu faço, bispo? Busque ajuda. Se você tem falhas no seu caráter, se você tem tendências a isso que eu falei, busque ajuda. Abre a tua vida. Rasga a tua vida. Se você é uma pessoa arrogante, chegue para o seu líder e fala, trate comigo, porque eu sinto que eu sou arrogante. Eu tenho tendência à solidão, não quero estar junto com as pessoas. Eu tenho tendência a destruir meu casamento. Me ajude, abra. Porque mais cedo ou mais tarde, queridos, você vai destruir você e quem está atrás de você. Enquanto você destrói você, tudo bem não, mas menos mal. O duro é você destruir todo mundo que está atrás de você. Ontem o pastor César, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que quando chegar no céu, ele estava pregando lá para nós, para os coordenadores e bispos. Ele falou o seguinte, quando ele chegar no céu e fizer fila, e o povo dele ficar atrás dele na fila para Jesus reconhecer, e Jesus chegar para ele e falar, quem é você? E ele falar quem ele é, e Jesus falar, afastai de mim que eu não vos conheço. Aí ele disse que é para o povo dele gritar, eu também não, Senhor. Esse é um líder, eu gostei daquilo que ele falou. Se Jesus não me conhecer, grita, eu também não conheço, e vai para outra fila. Aí ele brincou, vai para a fila do Bispo Francisco, vai para qualquer outra fila, sai correndo. O líder do século XXI, do terceiro milênio,
ele vai ter humildade do Cordeiro de Deus. É isso que eu estou esperando. Ele vai servir. Ele vai ter humildade para pegar a toalha e lavar os pés dos seus discípulos. Isso vai fazer toda a diferença na Sara Nossa Terra, amém? Isso vai fazer toda a diferença no nosso país. O verdadeiro caráter, queridos, não é ser grande por fora. O verdadeiro caráter é ser grande por dentro. Conta-se que um menino, um dia, ia passar por uma prova, ele era muito pequenininho, não tinha crescido muito, e ele ia enfrentar uma prova na escola. Eu não me lembro qual era a prova dele lá, de alguma coisa esportiva. E o pai dele estava preocupado, porque ele era muito pequeno, e os outros todos grandes. Aí o pai chegou para ele e falou: meu filho, cuidado, você é muito pequeno. Ele falou assim: pai, só por fora. Às vezes você acha que você é pequeno, e Deus está falando para você: meu filho, só por fora. Por dentro você é grande, amém? Amém? A nossa força não tem que ser por fora, a nossa força tem que ser de dentro. É duro para nós porque as pessoas demoram a ver quando você é grande por dentro. Precisa de tempo. Amém? É verdade. Eu vejo meus pastores, os líderes que vão se prevalecendo devagar, mas estão lá. Aí eu vou nos aniversários deles, me chamam, aí eu olho, sabe o quê? Como seus discípulos o tratam. Como que ele é amado pelos seus discípulos. Vocês nem sabem disso, tem vários discípulos aqui, né, pastor, mas eu observo tudo. Porque se você for líder, quando eu chegar no seu aniversário, eles vão me cumprimentar, mas eles não vão querer ficar muito comigo, eles vão querer ficar com você. Eu não sou o líder imediato dele, vocês concordam comigo? Mas é a bispa. Não, mas é a bispa, mas eu não sou a pastora dele. Vocês estão me entendendo, gente? E você que vai ser um líder, um grande líder, não tenha ciúme disso. Eu gosto quando eu vejo isso. Eu gosto quando eu vejo os meus 144, 1728 cuidando bem das minhas 12, amando as minhas 12. Eu fico em paz porque eu estou vendo que elas estão fazendo um bom trabalho. Cuidam de mim, gostam de mim, mas quem tem dado a vida por elas não sou eu. Eu dou a vida pela pastora dela, consequentemente por elas também, mas diretamente quem dá a vida é aquela pastora que eu preciso honrar e preciso ser honrada, bem? Segunda coisa para a gente terminar, 10 minutinhos, eu prometo. Provérbios 28:1. Segunda característica fantástica foi, se você me perguntar, bispa, qual foi o seu versículo do ano? Foi esse aqui, Provérbios 28:1. Foi o versículo do ano 2000. Foi o que me manteve firme. Foi quando eu lia esse verso. Decorei esse verso e falava esse verso. 28:1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Mas o justo é o quê, meus irmãos? É o quê? Ousados, intrépidos como o leão. A segunda característica de um líder é intrepidez, ousadia, coragem. O líder do século 21, do terceiro milênio, precisa, e muito, vai precisar. Não existe se. Tem que ter ousadia, ele tem que ser intrépido como o leão. Forte, né? O que é ser intrépido como o leão? O que é coragem, bispa? Sabe o que é coragem? Um teólogo suíço do século XIX. A gente não pode falar o século passado, né? Tem que falar o século XIX. O século passado é o XX, é o nosso século. Já pensou? Sou Elton, nós nascemos no século XX. Meu irmão, estamos enrolados. Ele diz o seguinte, coragem é o medo entregue em orações. Eu nunca vi algo tão bem falado na minha vida. Amém? Coragem é o medo entregue em orações.
Coragem não é ausência de medo, meus irmãos. Quem não tem medo, cuidado. Na psicologia a gente diz que ele é rompido, né, Cássia? Porque o medo faz parte da nossa preservação da vida. Pessoas que não têm medo, pessoas que não têm limite. Cuidado com líderes que não têm limite. Muito cuidado com isso. Pessoas doentes emocionalmente não têm medo. Claro que não tem. A doença cobriu. Por quê? Porque não teve limite. E aí ela vai rompendo os limites. Chega uma hora que ela não consegue voltar mais. Vocês concordam comigo? Por que é importante você disciplinar seu filho? Por que é importante seu filho saber o que é não e o que é sim? Nós estamos vivendo aí, gente, com jovens. E a igreja que pega, né, a rebarba, como se diz. Que eles vêm para a igreja e a gente vai cuidar. E eu fico vendo, observando os jovens que chegam na igreja. Os jovens dessa geração são jovens que estão entre 15, 20 e poucos anos. São jovens muitas vezes sem limites. Por quê? Porque foram os pais que viveram naquela época em que bater, disciplinar, vamos dizer assim, né? Vou nem dizer bater, disciplinar, usar vara. Que é isso? É um louco. Tratava o uso de vara como se a pessoa estivesse abusando. Não, pondo limite. A criança precisa de limite. Amém? E vou falar, nós temos que ensinar isso na igreja. Pastores, ensine seus casais sobre isso. Porque a próxima geração, nós não podemos deixar que isso aconteça. Porque isso pode acontecer dentro da igreja. O que é coragem? É o medo entregue em orações. Qual para mim é o exemplo mais forte de um homem corajoso na Bíblia? Vocês vão até rir. Mas para mim, um dos exemplos mais fortes de homem corajoso, sabe quem é? Gideão. Eu não vou falar dele, não. É Gideão. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Todo mundo fala, não, Gideão era um medroso. Não, ele era corajoso. Porque corajoso é aquele homem que assume quem ele é. Corajoso não é aquele que fala, não, pai, eu vou chegar lá. Não conta de nada, né? Corajoso é aquele que fala, eu estou com medo, me dá uma prova, Senhor. Será que o anjo errou? O anjo chegou para ele e falou assim, homem valente. O anjo erra, gente, Deus erra. É porque aquele homem não era grande por fora, ele era grande por dentro. E a Bíblia diz que Deus não vê a aparência do homem, Deus vê o coração. Outra vez eu quero ler com vocês a vida de outro homem, que é um homem que a gente não vê coragem nele. Mas para mim foi um dos homens mais corajosos da palavra de Deus, do Velho Testamento. Gênesis 26, Isaac. Um homem pacato, mas um homem extremamente corajoso. Um homem que mentiu sobre sua esposa igual o pai fez, porque ficou com medo. Mas era um homem corajoso. Sabe por quê? Porque quando precisou de coragem para cumprir a visão de Deus na vida dele, ele teve. Ter coragem, ser intrépido, não significa que você não tenha medo. Significa que você está disposta a enfrentar o seu medo. Amém? Orar. Recebi o desafio aqui dos meus bispos. Os bispos são desafiados pelo bispo Robson. Não é fácil, não é. Quem falou que é fácil? Quem falou que é fácil levantar uma igreja? Quem falou que é fácil levantar uma célula? Esteja preparado para levantar a célula. Normalmente vocês que estão começando, você vai perder toda a sua primeira geração. É normal isso. Para você escolher um, talvez você vai ter que cuidar de 20 para escolher um. Às vezes 30, às vezes 10, não sei. Mas ser líder é isso. Ser líder é ter caráter, é nunca desistir, amém? Isso é caráter. Não é intrepidez. Gênesis, para a gente terminar, gente. Gênesis 26, de 1 a 5. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, que era normal,
descer ao Egito, né? Fica na terra, porque o Egito era o presente do Nilo, né, gente? Podia ter fome em toda aquela região, mas como o Nilo fertilizava, né, todas as margens ali, eles podiam plantar. Então, no Egito, não haveria seca. Por isso que quando José interpretou o sonho de Faraó, foi uma loucura. 7 anos de fome nessa terra que nunca teve fome. Aí Deus fala para ele, não desce ao Egito, que seria normal descer ao Egito, para se preservar. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus. Aí ele vai e fala que Rebeca, sua irmã, repete, né, a história do pai. Vai comigo aí. Versículo 11. Aí eles descobrem, né, que ela é mulher dele e tudo. Mas olha o versículo 12, gente. Esse versículo 12 não aconteceu no final do ocorrido. Esse versículo 12 aqui aconteceu no início, tá? Está colocado fora de ordem aqui. Isso aqui não foi no fim, quando ele já estava saindo da terra de Gerar. Não, aconteceu quando ele chegou. Semeou Isaac naquela terra de fome, viu? Aqui não está isso não, mas é. Semeou Isaac naquela terra de fome e no mesmo ano recolheu o quê? 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou o quê, meus irmãos? Riquíssimo. Que o bispo... Gente, eu ainda estou debaixo do impacto da pregação de ontem, vocês estão? Eu nem dormi direito. Só orando. Orando e profetizando. Deus, eu verei as pedras prata serem como asfalto. A prata será como asfalto, que a gente não tem pedra aqui, né? As pratas para nós serão como isso. Eu passei a noite toda. Maravilha, que bênção. Quantos tiveram da noite aqui? Todos ouviram? Então você sabe o que eu estou falando hoje. E depois amanhã ele vai continuar. O que muda uma terra foi o que ele falou. É a unção do homem de Deus, da mulher de Deus. Gente. É a coragem. Isaac podia ter tido medo. Ele teve, porque ele era medroso. Ele tinha as dificuldades dele. Ele ficou com medo de ser morto. Mas para fazer engraçado, você vê que era um homem com limitações. Vocês estão entendendo, gente? Como eu e você. Os grandes homens de Deus não são deuses. Os grandes homens de Deus são homens que fazem as escolhas certas. As grandes mulheres de Deus são grandes porque elas fizeram a escolha certa. No meu caso, eu sou grande por dentro e por fora, né? Mas muitas são pequenininhas, mas poderosas por dentro, grandes. Estou falando da questão de tamanho, não tem muito a ver. Então a Bíblia diz que ele semeou. Se ele tivesse, gente, se ele não tivesse tido as lições do seu pai, Isaac aprendeu com seu pai a ser um homem de obediência. Coragem tem a ver com obediência. Se você tem coragem suficiente para obedecer seu líder, precisa de humildade, né? Você tem coragem suficiente. Jesus precisou vencer os medos dele, você sabia disso? Para cumprir o propósito da vinda dele. No jardim do Getsêmani, ele teve que passar por isso. Ele passou pelo medo da cruz, medo da morte que o esperava. Ele era um homem como nós. Mas ele tinha caráter, porque ele fez a escolha certa. Amém? Eu quero terminar falando uma coisa para você. A posição de liderança não dá coragem a alguém, mas a coragem do homem pode lhe colocar numa posição de liderança. Vou repetir. A posição de liderança, você ser colocado na liderança, não te dá coragem. Mas a coragem, aquilo que você traz dentro de você, ousadia, 1 Coríntios 13, 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 1 Corín
Interessante, nós tivemos que deslocar um pastor, graças a Deus pelos nossos pastores. E nós oramos, sentimos um nome. E quando nós pensamos, poxa, a igreja está tão bem, os discípulos, ele está formando, mas nós tínhamos certeza que quando a gente chegasse para ele, ele teria coragem suficiente para obedecer. E nós falamos para ele, pastor Júnior, pastora Gisele, você tem que ir para Uberlândia. Não teve sim, vou orar. Isso é coragem. E ele sempre estava falando para nós, amém. E eles estão deixando a igreja muito boa, discípula e os discípulos dele. Não ter, vou orar, viu, bispo? Bispo, eu vou orar meus filhos, meu trabalho. Minha semeadura. A semeadura dele vai para o resto da vida. Onde você semear, vai dar na sua conta, meu irmão. Ter coragem, repetindo, é vencer suas batalhas interiores. As primeiras batalhas que vai definir a sua vida, ela não é vencida fora, é vencida dentro de você. E eu quero te perguntar, como que você lida com o seu medo? Como você lida com a obediência? Quando você tem medo, você recua ou você pega o seu medo e embebeda o seu medo de oração? Que é isso que a gente devia fazer, amém?